Vou começar na aula de hoje uma introdução às equações diferenciais ordinárias. Tá? Já está estabelecido na matemática que ao escrever uma expressão desse tipo, isso é uma pergunta matemática, né? Porque isso aqui está implícito uma pergunta. Qual é a pergunta? Qual é o número real no universo dos números reais, né? Qual é o número real cujo quadrado mais seu dobro é igual a 4? E uma pergunta matemática é conhecida como equação. Tá? Equação é uma pergunta matemática. Assim como se eu escrever 2x mais 3 igual a 7, isso aqui é outra pergunta. Qual é a pergunta implícita aqui? Qual é a pergunta subjacente a essa expressão? Qual é o número real cujo dobro mais 3 é igual a 7? Tá? Isso são perguntas matemáticas. Nesse sentido, isso aqui também é uma pergunta, ó. Qual é a pergunta aqui? Qual é a função diferenciável cuja derivada mais ela é igual a zero? Tá? Entendido? Então isso é uma equação, mas é uma equação cuja incógnita é o quê? Aqui a incógnita é o número real. Aqui também, nessa equação, a incógnita é o número real. A incógnita aqui o que é? É uma função. Tá? Ou essa daqui, ó. Aqui. Isso aqui é outra pergunta. Qual é a pergunta aqui? Qual é a função duas vezes diferenciável, tá? Cuja derivada segunda em x mais 2xf de x é igual a 2, qualquer que seja x no domínio da f. Tá? Ou então, essa daqui. Vou colocar de preto. Qual é a pergunta aqui? Qual é a função duas vezes diferenciável, tal que a derivada segunda em x é a raiz quadrada da soma de 1 com o quadrado da derivada primeira em x, qualquer que seja x no domínio da f. Então essas três perguntas são três equações, chamadas de equações diferenciais, tá? Então esses três exemplos aqui, isso aqui são equações algébricas, tá? Equações algébricas. Aqui é o que nós conhecemos como equações diferenciais. Então, esses três aqui são exemplos de quê? De equações diferenciais ordinárias. Ordinárias quer dizer que são equações cujas incógnitas são funções de uma variável, que são as funções do cálculo 1 e do cálculo 2. Que existem as equações diferenciais parciais. São equações cujas incógnitas são funções de várias variáveis. Mas isso você precisa do cálculo 3 para entender isso. Muito embora, para se obter resultados teóricos em equações diferenciais ordinárias de uma variável, você precisa meter a mão nas funções de várias variáveis. Mas isso eu vou passar assim.
levemente, porque vocês não têm o cálculo 3, não tem, mas eu preciso mencionar aqui as funções de várias variáveis, para você ter um entendimento melhor do que é uma equação diferencial ordinária. E eu botei entre parênteses, porque aqui, como nós só vamos tratar de equações diferenciais ordinárias, eu vou chamar simplesmente cada equação diferencial ordinária de equação diferencial. Só isso. Tá? Tá? A ordem de uma equação, a ordem de uma equação diferencial ordinária é a ordem é a maior ordem de derivada que aparece, tá? Tem as derivadas de ordem superior, né? Aqui, então, qual é a ordem dessa equação? Qual é? Ordem 2. Qual é a ordem dessa equação? Ordem 2. Qual é a ordem dessa equação? Ordem 3. Ordem 1, perdão, ordem 1. Isso aqui, porque eu já estou pensando no exemplo aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Isso aqui é outra pergunta, né? Qual é a função? Qual é a pergunta aí? Qual é a função? Qual é a função 3 vezes diferenciável, cuja derivada terceira em x mais x2 vezes f de x vezes f' de x é igual a x3, tá? Qualquer que seja x no domínio da f. E a pergunta, eu estou fazendo a pergunta de maneira errada, vocês vão ver por quê. Porque eu estou perguntando o seguinte: qual é a função? Tá? Eu estou usando artigo definido e eu não posso usar. Porque uma equação, ela pode ter mais de uma solução. Você vê a equação de segundo grau. Aqui não faz sentido eu dizer qual é o número real x, tal que o quadrado de x mas o dobro de x é 4. Não. Qual é a pergunta correta? Qual é o conjunto formado por cada número real x, cujo quadrado mais o seu dobro é igual a 4. Então a pergunta correta aqui é: qual é o conjunto formado por cada função 3 vezes diferenciável, cuja derivada terceira em x, mais x2 vezes f de x, mais a derivada em x, tudo isso é igual a x3, qualquer que seja x no domínio dessa função. Tá certo? Se não, vejamos, ó. Eu vou pegar um exemplo aqui já pronto, que é esse exemplo aqui, ó. Você pega essa equação f' de x, tá? Você pega este exemplo aqui, f' de x mais x vezes f de x igual a x. Então, o que é uma solução dessa equação? Ó, artigo indefinido. Como eu desconheço se tem muitas ou se só tem uma solução, cabe o artigo definido muito bem. Então, tá? Vamos ver, será que essa equação tem uma solução? Ou seja, será que existe uma função diferenciável, uma vez diferenciável, tal que a derivada primeira em x dela, mais x vezes o seu valor em x, é igual a x, qualquer que seja x no seu domínio, tá? Então veja o seguinte, ó, essa função aqui é g de x igual a 1 menos, tá? Seja g de x igual a, deixa eu pescar aqui, 1 mais e elevado a menos x2 sobre 2. E me permita me expressar economicamente. Em vez de expressar, seja g a função dada por g de x igual a 1 mais e elevado a menos x2 sobre 2. Domínio dessa função, o conjunto dos números reais. Tá certo? Então tem domínio de g é os reais, tá? Domínio da função g
é o conjunto dos números reais, claro. G é diferenciável, claro que G é diferenciável. E dado x real, para todo x real, quanto é g' de x mais x vezes g de x. Porque para ser solução dessa equação, para essa função ser uma solução desta equação, é preciso que isso aqui dê como resultado o quê? X. É se somente se. Solução. Mas veja, dado x real, quem é g' de x? G' de x, quem é? Derivada disso aqui, quem é? É elevado a quanto? Menos x2 sobre 2, vezes quanto? Vezes a derivada de menos x2 sobre 2, que dá menos x. Ou seja, isso aqui é menos x, vezes elevado a menos x2 sobre 2, e, consequentemente, quem é isso aqui? Quem é? G' de x, ó, fica menos x, vezes elevado a menos x2 sobre 2, tá certo? Tá bom? Mais o que? X vezes g de x, mas quanto é g de x? 1 mais elevado a menos x2 sobre 2. E quanto é que dá isso? Isso dá igual a quê? Isso dá igual a quê? Dá menos x elevado a menos x2 sobre 2, mais x vezes elevado a menos x2 sobre 2. Quanto é que dá isso? Isso aqui dá x. Isso aqui dá x para todo x no domínio dessa função. Então, daí, o que é que você diz? G é solução da equação. Daí, G é solução da o quê? Equação diferencial. Vamos chamar essa equação diferencial, fazer aqui, ó, 1. Da equação diferencial 1. Tá? É de equação diferencial. É solução. E é solução é o quê? Está implícito aqui que é uma solução. Tá? Porque observe o seguinte, ó. Se você pegar, tá? Se você considerar aqui, ó, h de x igual a 1 mais, tá? Você pegar, seja h de x igual a 1 mais 2 vezes e elevado a menos x2 sobre 2. H claramente é diferente da G. Tá? A mesma coisa. Quem é domínio da H? Quem é? Os reais, como a G. H é diferenciável. H é diferenciável. E dado x real, quem é a derivada da h em x? Quem é? Derivada da h em x, olha aí, fica 2 vezes e elevado a menos x2 sobre 2, tá certo? Vezes quanto? Menos x, que é igual a quanto? Menos 2x elevado a menos x2 sobre 2. Tá? Isso para todo x real é isso. E quem é então a galinha de x
mais xh de x. E eu tenho que dar isso. Tá? A galinha de x, ó. Galinha de x está aqui. Então dá menos 2x elevado a menos x2 sobre 2 mais x vezes o quê? 1 mais, né? X vezes h de x. Mas quem é h de x? 1 mais 2 é elevado a menos x2 sobre 2. Quanto é que dá isso? Se você operar, isso vai dar quanto? Vai dar só x. Porque menos 2x elevado a menos x2 cancela com mais 2x elevado a menos x2 sobre 2. Então, qual é a conclusão? Mesma coisa, daí H e aí você vê que cabe sempre o artigo indefinido. É uma solução, da equação diferencial. De fato, tá certo? Para cada C real, tá certo? Para cada C real, vamos pegar aqui, ó. Para cada C real, seja, tá? Φ de x, vamos começar a usar as letras gregas, tá? Φ de x igual a 1 mais c vezes a elevado a menos x2 sobre 2. Então, a função φ é diferenciável, domínio da φ. Quem é o domínio da φ? Quem é? Reais. Φ é diferenciável. Então, φ é diferenciável e, dado x real, quem é φ' de x? Quem é? Φ' de x é quem? É claramente c vezes elevado a menos x2 sobre 2, vezes menos x, ou seja, é menos cx elevado a menos x2 sobre 2, e assim, quanto é φ' de x mais x' de x. Tá? Quem é a derivada da φ em x, mais φ vezes φ de x. Quem é? É igual a quê? É igual a quanto? Fica menos cx menos cx é elevado a quanto? É elevado a menos x2 sobre 2. Menos cx é elevado a menos x2 sobre 2. Mais x vezes quanto? 1 mais c, né? 1 mais c é elevado a c é elevado a menos x2 sobre 3. Permite usar aqui. Isso aqui dá claramente o quê? Isso aqui dá igual a b. Dá quanto? Dá x. Logo, φ é também uma solução de quem? Da equação diferencial 1. Então você veja que essa equação, ela tem o quê? Essa equação aqui, azul, ela tem infinitas soluções. Tem infinitas soluções. Via de regra, qualquer equação diferencial possui infinitas soluções.
Tá? Qualquer equação diferencial possui infinitas soluções.